A gente está inovando mais uma vez aqui. Eu estou usando os 60 minutos para fazer coisa diferente aqui na rádio, para depois a gente mudar o jeito de conversar com as pessoas. Eu já passei algumas entrevistas aqui gravadas pelo Zoom, agora já fiz também algumas lives pelo Instagram. Agora é a primeira entrevista que eu estou fazendo ao vivo aqui no 60 minutos pelo Zoom. E eu tenho um convidado mais que especial para fazer essa estreia comigo, uma entrevista ao vivo pelo Zoom aqui nos 60 minutos, que é o Alexandre Guerra. Ele é advogado, mestre em administração de empresas, já foi sócio e CEO do Girafas, já foi também presidente do Instituto Food Service Brasil, mas a gente vai falar sobre a ajuda à economia. Ele tem o Nação Empreendedora, uma rede de mentoria destinada aos pequenos e médios empresários, fundada em 2019 e conta com 150 membros. Alexandre, primeiro, obrigado pela atenção conosco aqui na Som Maior, aqui nos 60 minutos. Eu quero que tu me conte de onde veio a ideia de montar a Nação Empreendedora e como é o funcionamento, como é que são essas mentorias. Olá, Arthur. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão me ouvindo. Prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir. A minha vida foi empreender, né? Desde pequeno, a minha história da minha família, a gente sempre correu atrás do que a gente sonhava, do que a gente acreditava e em cima de muita dificuldade, a gente conseguiu conquistar, né, bastante coisas. E eu conheço muito o universo do franchise, né? Eu fui vice-presidente da Associação Brasileira de Franquia. Lá no Girafas a gente trabalha com franquia desde 91, antes mesmo da lei de franquia. E o universo do franchise no Brasil é muito é a soma de pequenos empresários, né? Então, sempre fez parte, né, dessa minha história, acompanhar o desenvolvimento de pequenos empresários através das empresas que eu participava. E mais recentemente, tem um ano isso, não foi agora, foi desde o início do ano passado, a gente tem aberto, né, através da Nação Empreendedora, não sou só eu, tem outros sócios, também empresários, né, com habilidades complementares a minhas, e a gente acompanha empreendedores aí de todo o Brasil, bastante espalhado pelo Brasil, pessoas que passam, né, por essa vida de ser empresário, muitas vezes muito sozinha, né, sem ter com quem dividir. Muito difícil às vezes, Arthur, a gente não consegue levar os problemas que a gente enfrenta no dia a dia para casa, porque as pessoas não entendem, porque ela não tem essa vivência. Então, normalmente o empresário fica muito sozinho e toma muita decisão sem conseguir compartilhar, né, com outros empresários que vivem também questões muito similares. Então, aqui dentro da Nação, a gente acompanha 200 empresas e a gente acompanha gerando conteúdo, né? A gente tem algumas rotinas de entrega de conteúdo, sempre muito prático, pouco teórico, muito prático. A gente acha que o empresário aprende com o empresário e a gente tem o nosso conselho. É como se fosse um conselho de administração que a gente faz de forma coletiva para conseguir atender 200 empresas e a gente orienta, né? As pessoas trazem as dificuldades e a gente vai dando as soluções junto, obviamente, com o grupo de forma pontual. Um tipo de auxílio aos negócios é a consultoria. Esse é um estilo de trabalho que já está mais na cabeça do empresário, na cabeça do empreendedor, na cabeça da população. A mentoria é algo que se fala muito e se explica pouco. Como é que funciona uma mentoria? Por exemplo, eu vou entrar num programa de mentoria do Nação Empreendedora. Eu levo os meus problemas, vocês me dão soluções? É algo mais ligado a fazer as perguntas certas para que o próprio empreendedor chegue às soluções? Como é que funciona? Como é que é a dinâmica de um processo de mentoria? Eu gosto até mais, Arthur, da palavra aconselhamento, né? A gente dá conselhos. Então, é como se fosse um conselho de administração, né? A palavra, às vezes, mentoria entra em alguns aspectos psicológicos, às vezes, e que não é muito aonde a gente entra. A gente dá soluções práticas para problemas práticos e reais. É diferente de uma consultoria também que vem atendendo e com o objetivo de implantar uma boa prática, uma coisa muito específica que tem início, meio e fim. Também é diferente disso. A gente funciona como um aconselhamento que a gente entende quais são os problemas da pessoa que ela está passando, a dificuldade, às vezes, de agregar novos clientes, a dificuldade de redução de custo por conta de uma redução que a gente viu, inclusive, recentemente grande do faturamento, e a gente dá sugestões, orientações de soluções para isso, né? Então,
são conselhos, é uma mentoria, pode se chamar de mentoria, mas é uma mentoria em cima de problemas práticos com soluções práticas que a gente encontra junto com o próprio empresário, né? Então, é bem simples até de entender. Na verdade, a gente dividir os problemas e as dúvidas que o empresário tem, a gente junto conversar sobre as melhores saídas. E o que impressiona a gente é que, independente do segmento da empresa, o que a gente nota é que os problemas são muito parecidos, né? Dificuldade de reter talentos, reter pessoas, tem muito isso, a gente trabalha, né? Algumas sugestões para a gente desenvolver uma equipe eficiente, dificuldade de ampliar a carteira de cliente, dificuldade de redução de custo. Então, são problemas muito similares e a gente traz o problema aqui em grupo e esse aconselhamento, essa mentoria é dada de forma coletiva. Quer dizer o seguinte, o que eu falo para a gente usa o caso real de uma pessoa e acaba servindo para outras pessoas também. Por isso que a gente consegue atender 200 empresas e fazer isso de uma forma barata e de uma forma que gere resultado para o empreendedor. Então, o sucesso da mentoria não depende de um conhecimento específico do mentor sobre o negócio do seu atendido. Por exemplo, vamos puxar a tua experiência pelo ramo alimentício e de franquias. Eu tenho aqui um veículo de comunicação. Tu pode ser o meu mentor e ter o mesmo sucesso mesmo não conhecendo a fundo a parte técnica do meu negócio. Sim, claro. Até porque normalmente a parte técnica o empresário até conhece. Agora, tem rotinas empresariais que são similares, se não iguais, e que tangenciam todas as empresas e todos os negócios. Então, não é necessário, né? O nosso tipo de auxílio é um tipo de auxílio em cima de decisões empresariais que independe do setor de atuação, envolve gestão de pessoas, que é muito similar, envolve vendas, canais de vendas, marketing, comunicação, uso de plataformas como as redes sociais. Então, ele nessa questão, realmente a gente consegue contribuir independente do setor da empresa que atua. E a gente tem, apesar disso, a gente tem, como eu falei, essa mentoria é dada de forma coletiva, ou seja, todos os membros podem participar e ela é, obviamente, concentrada muito em nós, sócios, que sou eu, tenho essa experiência grande no varejo, setor de franquia e alimentação. Tem um dos meus sócios, é o Leonardo Bortoleto, da área de tecnologia, teve uma grande empresa muito relevante de tecnologia que vendeu e agora criou uma outra empresa que já está relevante de novo, o Eduardo Pires, que foi, inclusive, vice-presidente do JP Morgan, está junto com a gente, teve um banco aqui no Brasil, então é da parte financeira. Então, até em relação a essas habilidades, a gente acaba se complementando. Mas, de novo, as nossas dicas, soluções, em cima de problemas reais e situações que normalmente são iguais, semelhantes em todas as empresas. O tamanho da empresa, como padrão, ele interfere no quanto a empresa é organizada, o quanto a empresa precisa de mentoria? É apenas para empresas pequenas, grandes empresas estabelecidas precisam de mentoria também? Eu acho que a gente não determina um tamanho. Tem empresas que faturam de 50 a 100 mil reais por ano, até empresas que faturam 20, 30 milhões por ano, está dentro da gente na nação empreendedora, e cada uma aproveita da sua melhor maneira. O que a gente fala é que para ter, né, esse apoio e fazer sentido o investimento, a gente cobra uma mensalidade para isso, barato, uma mensalidade de R$350 para custear toda a operação, mas para valer esse investimento a pessoa tem que ter uma empresa, ela tem que ter um negócio, porque sem isso ela não consegue aplicar. Então, a gente consegue dar resultado em cima dos problemas reais que ela vive. Então, é importante ter um negócio para conseguir aproveitar mais do que a gente tem a oferecer, independente do tamanho, né? Então, você dobrar de tamanho da empresa pequena já é um grande resultado para quem está participando. Da mesma forma que uma empresa gigantesca, você aumentar a venda de 5%, 10% também é super relevante. Então, mais ou menos, bem variado, inclusive, o perfil. É interessante que eles se complementam. Então, às vezes, uma empresa grande encontra na ação diversos clientes para distribuição dos seus produtos, diversos fornecedores, profissionais liberais, né, como advogados, contadores. Então,
a gente tem muita troca de negócios dentro da nação também, é algo que a gente estimula. Então, a gente estimula e acontece muito negócios de compra e venda dentro dos próprios membros da nação empreendedora. Tem algum caso assim que te marcou mais, que te chamou mais atenção, seja um pedido que não é muito comum, um problema que não é muito comum, ou alguma grande mudança que o trabalho de vocês conseguiu fazer numa empresa? Algum case que tu possa citar, mesmo que não cite qual é a empresa? O Arthur, tem vários, hein? E é isso, o nosso retorno é em cima disso, né? Tem vários, poderia citar vários. Agora mesmo a gente tem um membro nosso que tem uma empresa de festas infantis em Belo Horizonte. É uma empresa relevante, ela faz festas infantis caras, né? Para um nível, uma classe social alta, da alta sociedade de Belo Horizonte. Então, enfim, tinha um faturamento relevante, ela praticamente zerou esse faturamento porque você não pode mais fazer festa, né? Então, Pois é. foi muito impactado por esse momento. E aí, em cima de um conselho nosso, a gente desenvolveu, junto com ela, né, a ideia, e obviamente que ela que executou, dela gerar alguns produtos que ela pudesse enviar para a casa das pessoas, para as pessoas comemorarem dentro da sua intimidade, e ela começou a vender isso 100% digital. Ela, na semana passada, falou que ela está faturando a mesma coisa que ela faturava com o modelo dela anterior, a mesma coisa, sendo de um produto totalmente diferente, por conta dessa mentoria. Então, ela está conseguindo passar por esse momento sem problema nenhum e ainda está construindo um legado, que quando tudo voltar, ela vai somar a festa presencial a esse legado que ela construiu nesse momento de crise. Então, esse é um exemplo, né? Essa semana mesmo, um membro nosso colocou aqui no grupo que conseguiu economizar R$50 mil de custo no ano com a dica que a gente deu e, enfim, ele encontrou algum custo e só com a dica conseguiu economizar R$50 mil por ano. É muito dinheiro envolvido, né? Então, é fácil se pagar, né? E esse é o benefício que a gente dá. É fácil a nação empreendedora dar resultado para o empreendedor, porque se você mexe numa linha de custo ou de receita, você consegue, no final do dia, ter um bom resultado e melhorar bastante a sua rentabilidade. E eu ouvi de um empresário daqui da região, há alguns dias, que o Brasil é um país de muitos empreendedores e poucos empresários. Ele citou isso como um exemplo de que falta preparo empresarial para os empreendedores. O empreendedor, como a gente falou agora há pouco, ele conhece muito da parte técnica do seu negócio, ele conhece muito do seu produto, mas falta o preparo empresarial. Frente a outras realidades no Brasil, até aproveitando a experiência que tu deve ter e também dividir com o teu sócio que teve experiência no JP Morgan, o Brasil realmente tem empresários menos profissionais, menos preparados que outras partes do mundo, e tem algo que daria para fazer para preparar melhor os empresários brasileiros? Olha, realmente a gente tem, dentro do cenário geral dos empresários brasileiros, a maioria são empresários pequenos e que a gente não teve, né? No Brasil a gente não tem uma educação propícia, né, ao empreender. Eu costumo falar que o empreendedor brasileiro ele é jogado ao empreendedorismo. Ele não é empreendedor nem por escolha, ele é empreendedor por necessidade. É muita característica nossa. Como não tem emprego, como não tem outra alternativa, ele vai lá e tenta vender alguma coisa por X que ele pagou metade disso. Então, isso acaba moldando o nosso empreendedor. E esse molde, eu acho que é mais ou menos o seguinte, tem um lado positivo, que é o lado positivo seguinte, que a necessidade faz ele gerar algum valor. Ele precisa gerar algum dinheiro no final do mês e levar para casa. Então, essa necessidade aumenta muito a chance do negócio dar certo. E a gente vê, e aí a gente tem um empreendedor que é criativo, que ele tem a habilidade de dar soluções rápidas para aqueles problemas, mas que às vezes ele tem a dificuldade de estruturar uma empresa para ela crescer de forma que em algum momento, inclusive, independa dele. A gente trabalha muito isso na nação. É quando a pessoa deixa de ser o autoempregado, que é mais ou menos a visão do empreendedor que essa pessoa te falou, ou seja, ele tem um emprego que é ele mesmo, para ele ter uma empresa de fato com outras pessoas, uma empresa que, por exemplo, se ele sair de férias, a empresa não sai de férias juntas. E aí realmente falta um pouco algumas habilidades,
até comportamentais, mas também técnicas, para ele conseguir evoluir, né, nesse plano de carreira, de desenvolvimento dos seus negócios. E a gente é mais ou menos aí que a Nação Empreendedora atua. A gente tira o cara de ser um empreendedor e passa ele a ser um empresário de fato. É acabar com a figura do empresário, então, que se fala muito. Ele leva a empresa para casa cada vez que vai embora. Isso, o cara, a gente quer que os nossos empresários, eles deixem legados. O que é deixar legado? Se você morrer, o legado fica, né? Então, é justamente você ter algo que faça sentido para muitas pessoas, para muitos clientes, para colaboradores, e que em algum momento você deixe esse legado depois que você não estiver aqui na Terra. Então, tem poucos empreendedores dentro do nosso grosso do empreendedorismo no Brasil. A gente tem até uma pesquisa recente financiada pelo Sebrae, de um instituto americano, que mostra que no Brasil são 50 milhões de empreendedores. Só que desses 50 milhões, 40% está ganhando perto de um salário mínimo. Então, são autoempregados, que é esse eu empresa que precisa deixar de ser eu empresa. Para isso, ele tem que saber liderar uma pessoa. Começa pela liderança de uma pessoa. E às vezes a pessoa não consegue crescer porque ela começa com a dificuldade de gestão de pessoas, não é gerir 100 pessoas, é gerir uma pessoa. Então, a gente começa por aí, né? Esse é o início. O início é sempre a pessoa. A gente até, um dos nossos temas, a gente tem 6 temas ao longo do ano. O primeiro tema é o seguinte: tudo começa em nós. É natural. No início, tudo começa no empreendedor, a empresa é o empreendedor. Mas aí a gente tem que ir crescendo, né, nessa escada evolutiva, para a gente, no final, a gente ter uma empresa que esteja, de fato, impactando a sociedade positivamente. Alexandre, obrigado pela atenção conosco aqui na Som Maior, aqui nos 60 Minutos. Já quero deixar combinado que daqui a algumas semanas a gente volta a conversar, que eu quero falar sobre franquias, quero falar sobre a tua experiência no Girafas e falar sobre a tua experiência no Instituto Food Service Brasil. Ótimo, vai ser um prazer. Estou por aqui semana que vem. E peço para o pessoal entrar aí nas redes sociais, Nação Empreendedora Brasil, e acompanhar a gente. E se forem empresários, fiquem à vontade para ingressar nesse time. Maravilha. Alexandre Guerra, ex-CEO do Girafas. Ele é advogado, empreendedor, sócio da Nação Empreendedora e deu algumas dicas aqui para a gente.